Oi, gente. Olá, pessoal. Tudo bacana? Vamos dar sequência nas aulas de história e dessa vez nós vamos falar sobre a Mesopotâmia. A gente está estudando as primeiras grandes civilizações, então agora nós vamos estudar os povos, que formaram essa antiga civilização que é a Mesopotâmia, para a gente completar aí mais uma aula, mais um momento de aprendizagem, de conteúdos importantes para o vestibular e para o Enem. Bom, para começar, vamos pegando então a palavra Mesopotâmia e a localização atual da Mesopotâmia. A Mesopotâmia hoje equivale a mais ou menos o território onde era o Iraque, uma parte do Irã e outras áreas ali do Oriente Médio. Mesopotâmia significa terra entre rios, então terra entre dois rios, o Tigre e o Eufrates. Para a gente localizar melhor, vou fazer aquele mapinha tradicional, e a gente vai poder ter a condição de visualizar essa região para a gente mostrar as principais características. Então vamos lá, como eu tinha falado para vocês, bem rapidinho, Vamos dar uma visualizadinha legal aqui no mapinha. E aí, quando a gente termina de olhar o mapinha, a gente tem condições de visualizar bem legal essa região. O mapinha está aí, vamos dar uma olhada para a gente falar sobre a Mesopotâmia. Então, Mesopotâmia, que significa terra entre dois rios, é essa região que fica entre o rio Tigre e o Eufrates. O Eufrates e o Tigre, a região da Mesopotâmia, que ao lado, a gente já estudou, o Egito, e logo acima o Mar Mediterrâneo. E aqui a gente então está estudando as regiões abaixo do Mediterrâneo. Posteriormente a gente vai estudar também as regiões acima, na parte norte do Mediterrâneo. Bom, a Mesopotâmia, como eu falei para vocês, Mesopotâmia é uma palavra que significa então terra entre dois rios. Atualmente, grande parte desse território é atualmente o Iraque. Mas a Mesopotâmia abrangeu mais áreas ainda, além do Iraque. Hoje, grande parte aqui dessa região do Oriente Médio. Compondo aqui, junto com a região do Egito até o Golfo Pérsico, a região conhecida como Crescente Fértil, formato de uma luazinha, Então, um território que abrange do Egito até a Mesopotâmia, uma região mais povoada, mais desenvolvida, onde vários grupos permaneceram, onde a economia desenvolveu mais, então é conhecida como Crescente Fértil. Então, essa região da Mesopotâmia também faz parte da Crescente Fértil. Ok? Então vamos lá. Bom, é uma região também, se a gente observar, o Egito era separado, era cercado por um grande deserto, então era uma região de difícil acesso. Se a gente observar bem, acompanha aqui nas setinhas que você vai perceber, que o Egito, a Mesopotâmia é diferente do Egito. Por quê? Porque se trata de uma região de fácil acesso. Por ela ter sido uma região de fácil acesso, ela foi ocupada por vários povos, que ao longo aí de 3, 4 mil anos antes de Cristo, já se organizavam em cidades-estados, onde também surgiram alguns reinos. Essas cidades-estados importantes, elas se organizaram muito aqui perto do Tigre, do Eufrates, Ur, Uruk, Lagash, são algumas cidades mais antigas do mundo, se organizaram aqui nessa região. Então, lembrando que são vários povos que se juntam a essa região, que vão viver nessa região, e ao longo do tempo vão formando vários reinos ou várias cidades-estados. Bom, os principais povos que dominaram a região. Então nós vamos fazer uma sequência de povos importantes, numa sequência em que esses povos foram também o quê? Dominados por outros povos, e vamos destacar os governantes mais importantes, as situações mais importantes de cada um desses povos. Vamos começar pelos sumérios. A história dos sumérios, ela é importante porque é o primeiro povo que consegue implantar uma organização mais sofisticada. Então eles deixaram praticamente uma base, de todo o processo de desenvolvimento da Mesopotâmia. Entre as coisas importantes que são, colocadas sobre os sumérios, está a invenção da roda, que facilitou aí muito o desenvolvimento das atividades, agilização do transporte, e
né, em detrimento das atividades econômicas, porque a gente já mostrou, né, esses povos vão se organizar em torno, né, do Rio Tigre e do Eufrates. Devido a essa, né, viverem próximo ao rio, a gente já identifica que a atividade econômica importante está ligado à agricultura, mas como são muitos povos e surgem várias cidades, devido à concentração também muito intensa, a atividade comercial se tornou uma atividade muito importante. Daí, os povos da Mesopotâmia terem a necessidade de uma escrita. Então, outra característica, outra condição importante dos sumérios foi a invenção da escrita, conhecida como escrita cuneiforme, né? Que era uma escrita formada por símbolos, né? Mais de 2.000 símbolos, né? Cada símbolo representava um elemento, né? E era uma escrita muito difícil, mas ela era dominada pelos sacerdotes e era muito importante na organização do governo. Nessa época, então, os povos já tinham se organizado em governos, como a gente viu anteriormente, em uma aula, né, sobre o Neolítico, esses grupos começaram a se desenvolver. Então, nesse período que nós estudamos, que estamos falando, eles já têm um rei, né, que é conhecido como Lugal, Patesi, e se, né, organizava em vários reinos aqui. E nesse momento os sumérios têm um destaque mais importante como o povo que foi uma base importante do desenvolvimento da Mesopotâmia. Entre as suas colaborações está a invenção da roda e também a escrita cuneiforme, né? De cunha, porque eles usavam uma cunhazinha para fazer os símbolos, né, sobre uma placa de argila. Então eles usavam uma placa de argila, né, e uma cunhazinha que era, né, um bastão para poder fazer esses símbolos nessa placa de argila. Ok? Outro povo importante que viveu na região foram os acadianos, que, né, num determinado momento, os sumérios, em disputas entre as cidades, têm um enfraquecimento e o rei Sargão é o que se destacou aqui, né, como o criador, né, considerado o primeiro império, o Império Acadiano. Então, Sargão conquistou a região, né, e organizou os reinos, né, organizando em torno dele, do poder dele, né, o primeiro considerado, né, o primeiro império. Por quê? Porque ele conseguiu impor o seu domínio a diversas cidades e em toda a região. Então, destaque então para os sumérios e agora para o grande rei Sargão, o conquistador, né, muito forte, que conseguiu fazer uma unificação, deu início a uma unificação que vai levar algum tempo, né, não vai durar para sempre, mas um destaque importante. Logo em seguida, a gente vai falar de outro povo importante, os amoritas, né? Conhecido também como babilônios. E nós vamos destacar outro momento importante, né, com um rei chamado Rei Hammurabi, né? O rei Hammurabi, né, ficou muito conhecido porque na grandiosidade dos reinos, das cidades, ele precisou de uma organização mais eficiente e ele fez isso através de um código de lei, que é considerado o código mais antigo, né, o código de lei, baseado num princípio conhecido como princípio de Talião, o princípio da retaliação. Ou seja, se eu faço uma coisa, eu recebo aquilo da mesma forma que eu fiz. Então, esse código de Hammurabi, né, na época, então, o povo amorita, né? Amoritas e Hammurabi, que constrói um código para dar mais organização às várias cidades, estados e esses reinos que ele estava governando, essa região importante que ele governou, que naquela época estava em expansão. Bom, o código de Hammurabi, ele tem curiosidades importantes, né? É um código rigoroso, né? E ele se aplicava principalmente às classes mais baixas. Por quê? Porque a maneira que ele tratava as classes mais altas era diferente. Então, é muito fácil a gente identificar algumas questões importantes. Então, por exemplo, se um construtor constrói uma casa, a casa cai, o filho da pessoa que mandou construir a casa morre, o filho do construtor também vai morrer. O código de Hammurabi é bem claro, é olho por olho, dente por dente. Então, nesse caso, olho por olho, dente por dente. O construtor fez a casa mal feita, a casa caiu, o filho do dono da casa morreu, então o filho do construtor também vai morrer. Olho por olho, né? Dente por dente.
Bom, um médico faz uma cirurgia e fura o olho do paciente. O olho do médico também vai ser furado. Olho por olho, dente por dente. Um camponês entra em conflito com outro camponês, né? E ele mata o camponês. Com certeza ele também vai ser morto. Olho por olho, dente por dente. Mas se um nobre, alguém, um sacerdote, né, faz algo contra um camponês, um escravo de um outro, né, de um outro nobre, e ele mata esse jovem ou esse trabalhador que pertence a outro nobre, ele vai morrer? Não, basta ele repor a peça para aquele outro nobre ou aquele outro sacerdote. Olho por olho, dente por dente? Não. Então a gente vai perceber que esse código, ele é um código que privilegia a classe mais sofisticada. Se a gente for fazer uma análise, uma comparação, né, com o nosso Código de Lei, a gente vai perceber que também no Código de Lei brasileiro, a lei fala que a lei é igual para todos, mas a gente sabe que o desfrutar da lei não é igual para todos, né, mesmo atualmente aqui no Brasil. Então, muito legal fazer essa comparação, ok? Então, ele foi o maior destaque desse período, Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Bom, depois a gente vai ter a história, né, e o domínio dos assírios. Com os assírios, essa expansão vai se tornar ainda maior, porque eles vão organizar, né, a conquista de regiões, né, de domínios mais longos, né, ameaçando conquistas maiores, porque é considerado o primeiro, né, o primeiro exército organizado, né, da história. Então, muito duro, né? Uma coisa também importante desse povo assírio é porque nessa época a gente já tem a característica comum, né, das guerras. O conquistador, né, o vencedor conquista o povo vencido e a escravidão acontecia normalmente. E com os assírios não. Os assírios tinham uma crueldade, né, que chama muita atenção. Eles gostavam de praticar um negócio chamado carnificina. Então praticavam carnificina, que era crueldade, era sangue, era terror, era maldade, né? Ou seja, além de dominar, além de conquistar, eles gostavam de ver um sangue, gostavam de ver uma crueldade. Então era muito comum eles apartarem as pessoas pelos braços, né? Rolar puxando pelo um cavalo uma ladeira, um lugar de pedra para poder esfolar tudo, né? Colocar as pessoas, né, enfiar as pessoas num ferro, né, pelo ânus até chegar na garganta. Então, assim, crueldade, né? Muita crueldade. Então, os assírios ficaram conhecidos como um exército de povos cruéis. Obviamente que foram grandes conquistadores, mas também tinham diversos inimigos. Bom, depois que os assírios dominaram, depois que os assírios governaram, nós vamos ter os caldeus, né? Os caldeus vão conseguir, com a ajuda dos medos, né? Caldeus, com a ajuda dos medos, né, eles vão derrotar os assírios, né, eles vão dominar os assírios, eles vão derrotar os assírios, né, e vão, né, estabelecer um grande reino também, uma grande expansão, né, são considerados os novos babilônios. E o grande momento da história desse povo caldeu também está relacionado à vitória que eles tiveram contra os assírios. Nessa época, então, os assírios foram derrotados pelos caldeus. Então, com a ajuda dos medos, derrotaram os assírios. Outra coisa também que chama bastante atenção, né, nesse povo caldeu é o rei Nabucodonosor, né? O rei Nabucodonosor. Uma historinha muito bacana sobre ele, né? A construção dos jardins suspensos da Babilônia. Ele era casado supostamente com uma princesa da região da Média, né? Onde vinham os povos medos, que fica aqui, né, junto à região da Pérsia, nas proximidades ali onde é o Irã, e nas montanhas onde ela vivia, ela sentia falta desse tipo de vida, e ele teria então feito esses que
que ficaram conhecidos, esse jardim, né, que ficou conhecido como Jardim Suspenso da Babilônia, uma das 7 maravilhas da antiguidade, né? Muito bonitinho, romântico, né, da parte do rei Nabucodonosor para agradar a amada dele, né? Bom, outra coisa também, né, legal, interessante, é quando você estiver meio com raiva mesmo assim de alguém, ao invés de mandar a pessoa para aquele lugar, você vai e manda ele tomar Nabucodonosor, né? Vai tomar Nabucodonosor, a pessoa vai ficar meio confusa. Brincadeirinha, né? Então vamos lá. Então os caldeus, só lembrando, com a ajuda dos medos derrotaram os assírios, né? Coisa complicada, difícil, mas eles conseguiram. Através, né, de ajuda, né, dos medos, eles derrotaram os assírios. E constituíram, né, um grande império também, uma expansão, né? E um destaque é o rei Nabucodonosor e a construção dos jardins suspensos da Babilônia. Ok, então agora vamos falar um pouquinho da religião, né? De maneira geral, a religião no Egito, né? A gente já tinha visto, o povo era politeísta, acreditava em vida após a morte. Aqui a gente vai ter em comum o politeísmo. Então, os mesopotâmicos eram politeístas também. Né, vários, de tel, politeístas. Só que não acreditavam em vida após a morte. Não acreditavam em vida pós-morte. Acreditavam em magia negra, astrologia, né? Os deuses eram deuses também que representavam elementos da natureza, né? Então o politeísmo deles era diferente do politeísmo do Egito. Lá os deuses eram, no Egito, deuses antroposomórficos, e aqui eram deuses antropomórficos. Antropo, humano, tem forma humana, só que sempre o quê? Mais inteligentes, mais belos, mais fortes, né? Com grandiosidade, né? Diferente dos humanos. E não acreditavam em vida após a morte, mas acreditavam em magia negra, né? Acreditavam em magia negra e também astrologia, porque a maior parte dos deuses estavam relacionados à natureza, ao sol, né? E aí então desenvolveram também a astrologia, ok? Então religião politeísta, acreditava em magia negra, não acreditava em vida após a morte, e os deuses antropomórficos, não antroposomórficos igual no Egito, beleza? Bom, na cultura, agora vamos falar um pouquinho da cultura desse povo, né? Também se destacaram na matemática, né? Nas construções dos zigurates. Então, a matemática, o cálculo, né? Calendário. Então, são grandes contribuições do povo mesopotâmico, que também desenvolveu o quê? A agricultura, né? A agricultura, e essa agricultura, né? Lógico, aproveitando também as enchentes do Tigre e do Eufrates, também o quê? Um grande comércio. Então, uma das atividades importantes deles era o comércio. Daí também terem criado a escrita cuneiforme, que era o que? Uma necessidade do comércio, que era grande, né? A agricultura, uma atividade intensa, né? Produção de vários tipos de grãos, e o comércio são atividades econômicas. Na cultura, a matemática, o calendário, a própria astrologia, né? Que vai dar origem aí à astronomia, vários tipos de cálculos matemáticos, né? Também o que? Né? Igual o Egito, a arquitetura também muito importante, a arquitetura, né? Onde eles levantaram grandes templos, observatórios chamados zigurates, que eram torres, né? Uma torre famosa dessa, citada na Bíblia, chama Torre de Babel. Então, eram grandes torres, mas que serviam também de observatórios, né? Templo religioso e observatório. Então, para desenvolver todos esses processos de agricultura, diques, canais, barragens, eles tinham que ter um grande conhecimento matemático. E também, lógico, do calendário, por causa da observação da natureza, por causa dos deuses. E a arquitetura marcada também, né? Por grandes construções chamadas de zigurates. E as principais atividades econômicas, a agricultura e o comércio, né? Lembrando que a Mesopotâmia também faz parte dessa região conhecida como Crescente Fértil, a região mais habitada, mais desenvolvida em comércio, em agricultura e etc. Bom, acho que
os principais pontos são esses. Então vamos dar aquela revisãozinha bem rápida, né? Mesopotâmia, parte hoje do Iraque, abrange outros territórios do Oriente Médio, terra entre rios, né? Os dois rios importantes eram o Tigre e o Eufrates, né? Era uma região de fácil acesso, daí ter sido ocupada por vários povos, onde foram desenvolvidas várias cidades e estados. Né? Os principais povos são os sumérios, os acadianos, os amoritas, os assírios e os caldeus, entre outros povos. Né? Essa região também teve outros povos que foram também dominados, várias cidades-estados, Uruk, Lagash, né? E aí então, nesse período aí, anterior a Cristo, 3.000 anos, 4.000 anos, até na época de Cristo, então vários povos tiveram domínios sequencialmente. Então, primeiro os sumérios, a gente destacou a criação da escrita cuneiforme, que foi importantíssimo, né? Com uma placa de argila, com uma cunha, por isso que é cuneiforme, né? Cunha, com a placa de argila, a invenção da roda. Os arcadianos, grandes conquistadores, o primeiro império, né? Fortalecido, o Sargão, o grande imperador. Depois a gente falou sobre os amoritas. Hammurabi. Então, destacando e associando, né, o grande momento dos amoritas, que são chamados de Babilônia, o rei Hammurabi, o cara que fez o código de Hammurabi, um código de leis baseado no princípio de Talião, olho por olho, dente por dente, né? Que a gente também fez uma criticazinha, que não era um código que tinha tanta, né, vamos dizer assim, não era um código que garantia a igualdade para todos. Os de classes mais baixas eram mesmo severamente punidos por ele. E aí a gente citou a conquista dos assírios, né? O exército mais bem organizado, o exército também mais violento, né? Os assírios construíram um grande governo, dominou várias regiões, expandiu, e o principal também era a prática da carnificina, a crueldade. Depois eles foram vencidos pelos caldeus. A gente comentou sobre os caldeus se associando com um povo que vivia na região aqui próximo ao Irã, chamado de Medos, né? Vivia na Média. Com a ajuda desse povo, né, os vários povos também inimigos dos assírios se juntaram aos caldeus e eles tiveram condição de derrotar os assírios, construindo um grande reino também. A gente destacou então essa conquista feita pelos caldeus e o governo também do rei Nabucodonosor. Ok? A religião a gente destacou o politeísmo, né, os não acreditar em vida após a morte, a astrologia, a crença na magia negra, né, e na cultura o desenvolvimento de várias atividades, né, do campo do conhecimento, como matemática, o desenvolvimento do calendário por causa das atividades agrícolas, né, a arquitetura, construção dos grandes zigurates e a economia baseada na agricultura e também no comércio. Então é isso aí. Próxima aula a gente vai estudar mais outro povo da antiguidade e por enquanto é isso aí. Valeu, gente!